um problema daquela época, mas que é um problema ainda hoje. Uhum. Que está envolvido nessa discussão do desenvolvimento. Aí vou esperar que a Tayane está escribiendo. Isso, aí está. É o problema da dependência, exatamente. Tem a ver o problema de nossa atraso, né? Entre aspas, o atraso, não? Tem a ver com o fato que nascimos colônia, não? E apesar da independência, a independência passou a ser uma independência formal. Não por isso menos importante, mas continuamos de alguna forma como si fuésemos una colonia o un país dependente, exatamente. Não? Aí tá. Vejam que depois do fracasso do desenvolvimentismo, e se pode dizer que o 64 marca esse fracasso, é que vai surgir a teoria da dependência. Estou colocando isto porque como a Tayani está falando de que somos un país dependente, os autores desenvolvimentistas não tinham ainda uma teoria da dependência. A teoria da dependência vai surgir exatamente para tentar pensar por que a gente não consegue se desenvolver. E aí que vai surgir posteriormente, portanto, as teorias desenvolvimentistas, é que vai surgir as teorias da dependência, para tentar explicar por que foi ou por que é ainda, compreendem? Porque esse é um problema actual. Por que a gente não consegue decolar? Porque a gente não consegue sair de ser um país. Hoje ninguém fala nessa linguagem antiga de subdesenvolvidos, não? Hoje se fala de que nós somos emergentes, não? Se utiliza outra expressão para fazer para un mismo fenómeno, ¿no? Se dice que somos emergentes, ¿no? Y eso quiere decir que somos atrasados, ¿entiende? Que no estamos a par con los países europeos, ¿entiende? Entonces, sí, voy a colocar un problema, dos problemas que os teóricos da dependência trabalhavam. Os teóricos, desculpem, não da dependência, os teóricos do desenvolvimentismo trabalhavam. Um é a questão da reforma agrária. O Brasil e a América Latina não fez reforma agrária. Nós nos tornamos independentes, diríamos assim, mas herdamos da colônia tudo, entende? A ruptura com a colônia foi formal, mas a propriedade da terra ficou como estava. Os grandes proprietários da terra ficaram exatamente como estavam. Então, nós nascimos. Nós nascimos a nossa vida independente sem reforma agrária. E isso quer dizer, esse é um tema que ainda se discute, compreendem? Há várias interpretações sobre a questão agrária no Brasil e na América Latina, não? Mas há toda uma interpretação que vai dizer assim:
eh, ausencia de reforma agraria es un síntoma de que nós tivemos una burguesía, una clase burguesa forte, capaz de se confrontar com os proprietários da terra e obrigar os proprietários da terra a uma reforma agrária. ¿Entenden? Sí, parece que teve uma perda da conexão. A ver se agora está funcionando. Parece que agora voltou a ficar boa a conexão. Uhum. Isso, vamos. Aqui me fala que estou com um problema. A ver se agora a conexão melhorou. Nossa, tá difícil a minha conexão, não? Tá. Então, estava dizendo que aqui há uma questão dentro do debate desenvolvimentista, que é essa questão da reforma agrária, da ausência de reforma agrária, que pode ser interpretada como que na América Latina a gente não teve uma revolução burguesa. Ese es un gran tema, ¿comprenden? Comprenden que nós não tivemos essa nós não tivemos uma revolução burguesa. Nós saímos da nossa fase colonial, entramos em nossa vida independente sem passar por uma revolução burguesa. E isso quer dizer que a nossa classe burguesa é uma classe poco significativa. Es una clase, si existe, es una clase que no tiene un proyecto nacional. ¿Comprenden? Es una clase sin proyecto nacional. Es una clase que ya nace sumisa a los intereses colonialistas o, na época actual, nace sumisa a los intereses imperialistas. ¿Comprenden ese debate? Porque eso que justifica a intervención do Estado. ¿Comprenden? Cuando los autores desenvolvimentistas dicen que para promover o desenvolvimento, o Estado tem que se colocar à frente,
eles estão dizendo, por que o Estado? ¿Por quê? Porque nós não temos uma classe burguesa capaz de se colocar à frente de um processo de desenvolvimento nacional. Entendem? Nós não temos uma classe burguesa capaz de se colocar à frente de um processo de desenvolvimento nacional. Então o Estado tem que fazer esse papel que a nossa classe burguesa não faz. ¿Compreenden? Ese es un debate, reitero, da época, es un claro debate da época y es un debate contemporáneo también. Es un debate contemporáneo. ¿Quién es el sujeto do desenvolvimento? Un autor liberal clásico diría, o sujeito de desenvolvimento é um mercado e as forças do mercado vão a resolver nosso problema do desenvolvimento, ¿no? Mas deixando de lado una visión así ortodoxa, há outras respostas, compreendem? E a resposta desenvolvimentista é o Estado tem que entrar. O Estado tem que entrar aí. O Estado que vai fazer a reforma agrária. A reforma agrária vai ajudar a criar um mercado de consumo de massas, compreendem? Mas também, além de fazer a reforma agrária, vai ser necessário criar um setor estatal de empresas, de grandes empresas, como o caso da Petrobras, não? De grandes empresas estatais. ¿Por quê? Porque não tem nenhum empresário capitalista capaz de fazer isso. Nenhum empresário capitalista brasileiro, compreendem? Não tem uma burguesia nossa, nacional, capaz de fazer isso. E se o Estado não faz, alguém vai tomar conta, por exemplo, já que falei do petróleo, não? Alguém vai tomar conta do petróleo, não? E não vai ser alguém nosso, entendem? Vai ser uma empresa internacional. Porque nós não temos ninguém da nossa própria burguesia capaz de se colocar à frente de um processo de desenvolvimento nacional. Então, compreendem que aí há um debate sobre o papel da burguesia nacional. É um debate até hoje colocado, não? E a resposta naquela época é o Estado tem que substituir parcialmente a essa burguesia. Porque o Estado sí pode operar com um interesse nacional. O Estado pode encarnar um interesse nacional que a burguesia nossa não encarna. Então, daí a necessidade de o Estado fazer parte fundamental do processo de desenvolvimento. Mas vejam que, reitero, o resultado do desenvolvimento não era um socialismo, compreende? Era um país capitalista desenvolvido. E havia outro elemento en ese proceso que me parece importante también llamar a atención, que era a idea de que o desenvolvimento tinha que ser planejado. Un desenvolvimento capitalista planejado. Eso que era necesario promover a partir do próprio Estado. O Estado estaria planejando. Por essa ideia de planejamento, a vezes pode parecer que haviam elementos socialistas aí. Porque, de alguma forma, era substituir o mercado pelo planejamento, não? Por isso, as ideias desenvolvimentistas a vezes parecem fazer parte de uma proposta que a vezes parece ter elementos socialistas, não?
porque está o papel do Estado e o papel do planejamento, não? Mas, assim, para os teóricos propriamente dito, era necessário promover esse desenvolvimento planejado para alcançar o patamar de um país capitalista desenvolvido, ¿no? Na verdade, se pode dizer que era um capitalismo nacional. Nacional. Aí a palavra nacional quizás seja uma coisa da maior importância. A ideia, ¿por quê? Porque essa ideia de capitalismo nacional significa enfrentar o imperialismo. Por isso, muitos autores desenvolvimentistas compreenden, a pesar que no son socialistas, son antiimperialistas. Comprenden? O debate antiimperialista es un debate muy fuerte. Se comprende parece una cosa quizás, en fin, por lo menos yo me imagino que capaz que no es tan fácil de entender cómo es posible ser capitalista y al mismo tiempo antiimperialista. Mas os autores desenvolvimentistas têm esse carácter, não? Defesa de um processo de desenvolvimento nacional contra os interesses imperialistas. E por isso, no discurso desenvolvimentista, o antiimperialismo está presente, mesmo que não seja socialista, não? Ao mesmo tempo, a ver se consigo fechar, me pareceu que o Bruno estava querendo dizer alguma coisa, mas